Nos anos 80, quando eu fiz o concurso para o Judiciário Federal aqui em Santa Catarina, a gente ganhava muito mal. Ganhava muito mal, ganhávamos... Nós teve uma época que a gente recebia 2 contra-cheques. Um era para completar o salário mínimo. E, logo em seguida, né, a gente chegava a final de carreira em 1 ano e meio, porque eram feitos arrastões, a gente ganhava, né, na época a expressão era letras, várias letras de uma vez só, que era uma forma que o Poder Judiciário tentava manter os quadros. Só que, né, depois de muita luta, depois da união dos sindicatos, enfim, nós chegamos a 10 anos depois, aproximadamente, nós passamos a ser carreira top. Carreira top. Nós fomos lá em cima. Então, mas foi fruto de muita luta. Foi naquela época, quando nós entramos, nós não tínhamos sindicatos organizados. Eram sindicatos separados, né? Os sindicatos tinham recém deixado de ser associações, porque no regime militar, né, e antes da Constituição não era permitido sindicato de servidor público. Então, né, eram sindicatos ainda novos, mas com gente muito boa, uma galera que foi forjada na luta, na resistência. Esse pessoal que estava vindo, né, esse pessoal que estava nas direções dos sindicatos. Então, eu lembro que na nossa primeira grande greve, ali, nós começamos a desenvolver a questão da união dos 3 sindicatos do Judiciário Federal. Na Justiça Eleitoral, o Sindijesc, cujo presidente era o Edson Chiru velho de guerra. Na Justiça do Trabalho, tinha uma galera muito boa, Caio, Nildão. E nós ali da Federal, tínhamos também um pessoal bom de luta. E arquitetamos, então, essa união. Por coincidência, durante uma grande greve vitoriosa que tivemos, que ali nós demos o primeiro grande passo em termos de PCS. Foram negociações pesadas, foi 40 dias aproximadamente de greve. Foi uma coisa muito bonita, né? E que ali nós, então, após um plebiscito, unimos os sindicatos. Unimos os 3 sindicatos, formamos então o Sintrajusc, que sempre manteve essa linha de atuação, até porque as nossas reivindicações salariais, elas não são feitas só em cima de um poder, né? Nós começamos brigando internamente para convencer os presidentes dos tribunais superiores, depois, né, até ser enviado o projeto para o Supremo. Isso acontece com todos os nossos projetos. Para, então, passar pelo Legislativo, Câmara, Senado, e depois, então, no Executivo, que é o último passo. Se houver o veto, a gente volta e faz tudo de novo, como sempre fizemos. Então, os projetos nossos, eles têm essa peculiaridade de ter que passar pelos três poderes. Às vezes a resistência está mais na cúpula do Judiciário, às vezes está mais no Senado, na Câmara, enfim. E essa turma que veio com esse histórico de luta, de resistência, fez muito boas organizações, muitas boas mobilizações em torno, né, das causas tão, não só as causas do dia a dia, mas nas maiores, nas mais que envolvem mais, não só nós aqui, mas outros sindicatos também, através da federação, enfim. Quando eu fui convidado pelo Marcelinho,
a, a Marta e o Célio, um casal maravilhoso, né, de luta, de resistência. Quando eu fui convidado por eles a participar da direção do Sindjustfisk, que era o Sindicato da Justiça Federal, naquele momento ali, né, eu já tinha uma certa bagagem, porque eu participei do movimento sindical da Prodasc, que era empresa de processamento de dados, que à época, né, era a área de segurança nacional, e lá nós fizemos uma grande greve, a greve com, né, naquela época ali, era como se era a área de segurança nacional. Assim que nós fizemos uma greve, todo mundo resolveu a primeira grande greve de lá. Meu mestre era o Mitico, que era o presidente do sindicato à época. Pô, o cara era muito bom, né? Hoje falecido. Mas ele, ali nós começamos, né, o movimento, nós éramos digitadores e, olha, digitadores não tinham, naquela época não existia o termo ler, dort, esses termos não existiam. Existiam em outros países, mas aqui não existia isso. A Prodasc, o digitador, trabalhava direto 6 horas, com só 15 minutos ali para um lanche, e era rigorosamente cobrado. E quando começava com dores musculares e tal, questão, até questão psicológica também, eram trocados por outros, era CLT, então trocava-se, não existia uma proteção. E ali nós ali do sindicato, na época não tinha sindicato, era associação que fazia às vezes sindicato porque desde o regime militar não era permitido sindicatos em área de segurança nacional. Então ali nós fizemos aquela greve, todo mundo, menos os diretores, participaram da greve. Pá! Ali, logo em seguida, o presidente da Prodasc chamou 2 ônibus lotados de policiais, um era do Exército, inclusive, e chegaram ali, fizeram um cordão, meio que ameaçando nós a parar. Nós saímos dali, nós fomos continuar a greve lá no pátio da UDESC. Todo mundo ali, não entrou nenhum de volta para o Prodasc. Nós fomos para lá, foi uma greve vitoriosa, conseguimos 5 minutos de descanso a cada hora trabalhada e tinha reivindicação salarial também, né? E aí nós, né, ali foi um momento muito bonito da categoria. Quando eu digo que conheci muita gente maravilhosa, são essas pessoas de luta, de resistência, né, que daquela época. E, né, quando então, né, eu aceitei o convite para participar da direção do Sindjustfisk e começamos então a organizar a primeira greve. E, né, o sindicato era só uma sala, ali perto do Secontur. Era uma salinha, nessa salinha alugada, nós nos reuníamos toda manhã, fazíamos o boletim e tal. E tem um ponto assim que o boletim era diário, a gente fazia um panfletinho, tirava a cópia numa empresa que fazia cópias ali, e distribuímos e trabalhávamos normal depois depois de distribuir. E um dia a Marta, né, chegou e disse: Koinski, o pessoal está pronto para a greve. Eu acho que se chamar, o pessoal vai para a greve. Aí assim para ela, tá aí, como é que nós vamos fazer então para chamar todo mundo? A gente tira 100 cópias de um A4, escrito em greve, e vão colar em tudo lá. Aí nós fomos, cola. Descemos ali no último andar que tinha vara, né?
Descemos ali, fomos panfletando, botamos tudo quanto era vidro. Chegamos lá na recepção e tal. Todo mundo parou, ficou só a direção. Poucos ficaram lá dentro. Ficaram ali, né? Lotamos ali a entrada. E naquele momento só os diretores ficaram. E eu lembro que o Terucha era diretor. E o Terucha era diretor, o Terucha chegou e... Quando eu vi que ele estava ali, né? Assim, o Terucha, os outros diretores não estão. Vai ter repressão, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tu não precisa estar aqui. E ele falou então, a história jamais será escrita pelos covardes. E aquilo ali pegou legal. Aí, no desenrolar das coisas, ali nós começamos a ter muito mais contato com o pessoal do Sindigesc e Citraesc, e não tinha como não unir os três sindicatos para a gente ter muito mais força, né? E de lá para cá foram muitas conquistas, muita luta, né? E várias pessoas, né, que a gente conheceu, maravilhosas, passaram, né? Uns ficaram. De todos os momentos marcantes, tem momentos, né, até hilários, né? Como no primeiro PCS lá eu lembro que nós fomos conversar coube a mim falar com o Antônio Carlos Magalhães, líder do PFL. Ele era o dono do governo na época do Fernando Henrique, né? Ele era o cara, né? Aí nós fomos conversar com ele. Naquele período assim, o Lula já tinha sido eleito e, né, eles estavam saindo do governo. O Lula já estava ali, que é entre outubro e dezembro. Eu fui lá falar com ele. Coube a mim falar com ele, que ele era líder do PFL e líder do governo no Senado, na época. Aí eu assim para ele, eu, né, conversando com ele, aí ele assim, se Luiz Inácio diz que tem 5 bilhões para dar para vocês, não é eu que vou dizer que não. Eu assino e apoio os servidores do judiciário. E pau, assinou. Estava assinado, negado. Ali, quer dizer, o governo estava saindo, assinou, o que estava entrando não era contra e a coisa passou, né? E tem um momento assim, além dessa briga salarial, essa coisa que a gente sempre fez, eu achei muito bonito aquele momento lá em que nós fizemos o projeto Como Vai Você? Foi um projeto assim muito bem feito, né, com a Vera Rösler. A Vera Rösler, psicóloga, tá? Né, foi inclusive a tese de doutorado dela foi esse trabalho, foi em cima desse trabalho. E nós fizemos um diagnóstico, nós fomos a quase todos os locais, né, do interior do estado, aqui na capital também. Nós fomos e fizemos um perfil psicológico de uma categoria que a gente sabe que vive num ambiente de poder. O servidor do judiciário, uma boa parte, mais de 50%, tem função comissionada, CJ, e a relação de poder que existe do poder judiciário, ela chega a ser diferente dos outros 2 poderes, né? É uma coisa mais hierárquica, mais de cima para baixo. Nós servidores, né, temos esse... Então, foi muito assim, muito interessante. Esse trabalho está no site do sindicato, ele pode ser, né, pode ser acessado tranquilamente. Foi um trabalho muito bom, em que a direção do sindicato participou intensamente, né? Não foi, Como Vai Você? Ele foi exemplo no Brasil inteiro do que é um trabalho profissional muito bem feito em termos de saúde do servidor. O desafio hoje que nós enfrentamos é uma questão cultural.
questão cultural que veio através do neoliberalismo, enfim, nós fomos aquela galera antiga lá, eu fui do movimento, nós, né, como todo, eu fui do movimento estudantil, eu fui, né, desde o Instituto Estadual de Educação, a gente já fez, nós conseguimos até tirar diretor, era um movimento estudantil bonito, estava na veia, aquela coisa, no movimento, depois na universidade, tá, nós participamos ali da UNE, participei do 4º Encontro Nacional de Estudantes de Direito em Goiânia, aquela turma, para ter uma ideia, nós éramos da mesma turma do pessoal da Novembrada, a Lelê, o Chico, tavam, né, aquela turma boa ali, que dá um prazer de ter conhecido e de conviver ainda hoje, de vez em quando. Então, essa turma ali é que veio ocupar, né, a luta sindical também. Só que hoje, depois né, desse processo neoliberal que se iniciou lá nos anos 90 e tal, e essa nova cultura, com novas palavras, inclusive, eu fico revoltado quando alguém chama um trabalhador de colaborador. Colaborador, pô. Na CLT não tem colaborador, é trabalhador. Então, até nisso a coisa está mudando. Tem gente que desconsidera todo esse histórico, toda essa construção e até o próprio contra-cheque para desqualificar sindicalistas, sindicatos. É uma coisa que não tem, assim... E é interessante que os sindicatos de empresas, sindicatos de patronais, não têm essa crítica. E eles existem, persistem, mudam a linguagem, chamam o cara de colaborador e o cara aceita. Então, é uma cultura que está aí, né? O grande desafio é recuperar essa questão político-social do cidadão, do trabalhador, né? Como parte integrante de uma sociedade, é resgatar esse espírito de luta, de valorização pessoal do trabalhador. Ele tem que se ver como trabalhador. Ele tem que se ver como aquele cara que está ali, está disputando espaço com as elites que querem menos serviço público. Porque nós, servidores públicos, enquanto trabalhadores, nós temos que nos valorizar nessa disputa interna no judiciário e perante os grandes conglomerados, enfim, todo esse poder do capital que está lá fora. Se nós não lutarmos pelo serviço público como um todo, quem vai lutar? É o empresário? É o magnata? Não. Nós temos que lutar por isso, até porque a sociedade depende da gente. Pessoalmente, participar dessa luta sindical, né, do Sintrajusc, da federação também, né, da FENAJUF, isso me fez conhecer muita gente boa, que me fez evoluir pessoalmente, né? Pessoas maravilhosas. Conheci muita gente boa, muita gente de luta, né? Desde lá do início do Sintrajusc. Atualmente, então, né, a gente convive com pessoas maravilhosas, né? Que tem esse espírito de luta, essa integração, enfim. O maior benefício pessoal que eu tive nessa trajetória, né, tanto em termos de Sintrajusc como de FENAJUF, eu coloco assim como conhecer e conviver com esse pessoal maravilhoso que se identifica na luta.